Olá! Nós vamos conversar agora sobre uma festa muito importante na tradição da nossa liturgia católica. A festa da dedicação da Basílica de Latrão. Parece um nomão grande, difícil. Dia 9 de novembro, a igreja celebra no mundo inteiro uma festa muito especial, muito importante e muito simbólica. A dedicação de uma das mais importantes basílicas papais, inclusive chamada de Arquibasílica, a Arquibasílica de São João de Latrão. O que é esta festa e o que é esta basílica? A festa comemora o dia em que a Igreja Catedral de Roma, a Basílica de Latrão, foi dedicada, isso no século IV. A história da Basílica de Latrão, ela, de certo modo, explicita a história da nossa Igreja Católica. A Basílica de Latrão, ela foi construída, ela foi demolida, destruída várias vezes. Latrão é o lugar onde está esta basílica, que é a Catedral do Bispo de Roma, portanto, é a Catedral do Papa. Latrão fica fora do território do Estado do Vaticano, no entanto, mesmo estando em Roma, fora do Vaticano, é território do Vaticano, portanto, pertence ao Estado do Vaticano. É a Catedral do Papa, é a primeira basílica que nós temos, o primeiro templo que foi construído e entregue à Igreja ao Bispo de Roma. Latrão é o lugar onde existia uma família de sobrenome Lateranos, por isso Latrão. Esta basílica foi entregue ao Papa, o Bispo de Roma, ainda no século IV, pelo imperador Constantino. Era também o lugar onde, ao lado da igreja, ao lado da basílica, foi construído o Palácio Lateranense, onde morou o Papa durante muitos séculos. Antes de morar no Palácio Apostólico e antes mesmo de ter a Basílica de São Pedro, nós já tínhamos a Basílica de Latrão, onde o Papa presidia a Igreja de Roma e da Igreja de Roma a Igreja Universal. Do lado desta igreja, famosíssima, a Basílica de Latrão, estava o Palácio de Latrão, o Palácio Lateranense, onde residia o Papa. Com a construção da Basílica de São Pedro e do Palácio Apostólico, o Papa passou a residir, e hoje o Papa Francisco nem reside mais no Palácio Apostólico, ele reside na Casa Santa Marta. A história da Basílica de Latrão é muito interessante, porque é ali que está construído o primeiro batistério da Igreja, o primeiro batistério oficial. A Basílica de Latrão também tem a cadeira, a cátedra do Bispo de Roma. Por isso que quando o Papa é eleito Papa, ele assume a cadeira de São Pedro, na Basílica de São Pedro, mas ele também vai à Basílica de Latrão para assumir a sua diocese, que é a Diocese de Roma, cuja catedral é essa basílica. Nós celebramos a dedicação da Basílica de Latrão no dia 9 de novembro, porque ela foi dedicada numa cerimônia muito bonita, litúrgica e muito marcante na vida de qualquer comunidade, o dia em que o seu templo é dedicado, é inteiramente apresentado e oferecido a Deus para que ali os seus filhos e filhas possam louvá-lo e adorá-lo. A Basílica de Latrão foi primeiramente dedicada a Cristo Redentor e Salvador da humanidade. Depois, com as demolições, a basílica foi incendiada, ela foi destruída, foi reconstruída, outros papas fizeram outros momentos, outras cerimônias de dedicação. Primeiro foi dedicada a São João Batista, quando foi ali construído, ainda lá no século IV, V, um batistério, São João Batista, aquele que batizou Jesus, e depois, já na Idade Média, foi dedicada também a São João Evangelista. Por isso a Basílica de Latrão, a Catedral do Papa, é a Basílica de São João Evangelista e São João Batista. Uma igreja que tem uma riqueza cultural enorme, que tem uma porta santa, porque também nessa Basílica de Latrão nós tivemos o primeiro grande jubileu comemorado na igreja, convocado pelo Papa Bonifácio no começo do século XIV. Então, trata-se de uma igreja histórica, com um simbolismo muito importante
e a igreja é convidada a celebrar em todo o mundo a comunhão com o sucessor de Pedro, com o bispo de Roma, no dia em que se celebra a dedicação da Catedral de Roma, à Basílica de Latrão. É bem provável que você já pode ter participado de uma cerimônia de dedicação aí da sua paróquia. Geralmente, os nossos templos são dedicados. Cerimônia muito bonita, em que o altar é ungido, em que são colocados também 12 cruzes, que lembram os 12 apóstolos, em que são acesas as velas, lembrando que os apóstolos são testemunhas de Cristo à luz do mundo. Tudo isso aconteceu nessa Basílica de Latrão, cuja dedicação nós celebramos no dia 9 de novembro. Momento muito especial, muito bonito da igreja e que demonstra, sobretudo, duas coisas importantes. Primeiro, a nossa igreja tem raízes. A nossa igreja vai a Jesus Cristo e a seus discípulos, os apóstolos, cujos bispos hoje são os seus sucessores. Depois, nós temos sempre que respeitar os espaços sagrados. Os templos demonstram, de certo modo, a nossa fidelidade, amor e respeito a Deus, e onde reúnem-se os seus filhos e filhas, devem ser, com certeza, lugares muito dignos, por causa da dignidade do ser humano, imagem e semelhança do Criador, e do ser humano que eleva o seu coração até Deus para amá-lo, para louvá-lo e para adorá-lo. Portanto, curiosidade para você que acompanha a DATV, 9 de novembro, festa da dedicação da Catedral do Papa, que é o Bispo de Roma, que é a Arquibasílica de São João de Latrão, que fica na cidade de Roma, mas pertence ao Estado do Vaticano. Um abraço para você e até uma próxima curiosidade para que a gente possa conhecer mais e melhor a nossa igreja, a sua cultura, a sua tradição, para amá-la ainda mais. Fique com Deus. Um abraço para você. Deus te abençoe.